Estamos ao vivo. Para quem não me conhece, meu nome é Elias Ramos. Nós estamos aqui para partilhar com vocês, com muita alegria, mais um episódio do nosso podcast Método CAI. E episódio 19 hoje, nós vamos falar sobre um assunto muito sério, quando o homem se abandona por amor. Certo? Então bora lá. Quando é, Elias, que o homem se abandona por amor? O problema, ele não começa quando o homem ama alguém, entende? Isso é uma coisa muito séria. O problema começa quando ele começa a abandonar quem ele é para não correr o risco de perder a outra pessoa. Isso é o que dói mais. Entende? A pessoa acaba abandonando a sua própria identidade, a sua própria essência para não perder a outra pessoa, entende? E isso começa com a necessidade de atenção o tempo inteiro. Atenção de quê? O homem começa a precisar de resposta rápida, ele não consegue deixar a pessoa pensar antes de responder, uma mensagem constante, ele não consegue perceber que a pessoa está oscilando, ele está sempre precisando de confirmação emocional o tempo inteiro. Ele precisa de presença o tempo inteiro e tem que estar precisando sempre da necessidade da demonstração frequente da outra pessoa, entende? Uma validação contínua. A pessoa tem que estar sempre dizendo para ele palavras, tem que estar sempre reafirmando quem ele é, para que ele sinta alguém, para que ele se sinta importante, para que ele se sinta suficiente, entende? E isso é uma prática que tem sido muito revelada nos últimos tempos, e principalmente agora, em 2026, como que isso tem aflorado, né, na vida das pessoas, dos homens, principalmente. E como que isso aparece na prática? A pessoa que olha para o celular toda hora, a ansiedade quando a pessoa demora a responder, manda mensagem para alguém, a pessoa demora a responder, já começa a criar coisas dentro da cabeça, começa a ficar imaginando coisas que não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo, porque ele gostaria que a pessoa respondesse para ele da mesma forma que ele responde para a pessoa, entende? E a única coisa que a gente é capaz de controlar são as nossas próprias ações. Quem viu há umas semanas atrás, quando eu tive meu acidente de carro, eu fiz um videozinho falando que 10% são, durante a nossa vida, durante o nosso dia, 10% são as coisas que acontecem conosco. E 90% é como a gente reage a esses acontecimentos, entende? Então, a gente não pode estar sempre esperando que a outra pessoa faça por nós o mesmo que nós fazemos por ela. E aí fica aquela ansiedade o tempo inteiro quando a pessoa demora a responder, entende? O humor da pessoa muda dependendo da conversa, dependendo da forma que a outra pessoa olha para você, dependendo de como a outra pessoa responde para você uma pergunta ou um comentário que você fez, entende? Perde o foco no trabalho, a pessoa tem dificuldade em relaxar e principalmente tem a necessidade constante de contato. Se a outra pessoa não estiver próxima, tocando nele o tempo inteiro, ele acaba sofrendo, acaba mudando o seu estado emocional, porque a outra pessoa não fez o que ele esperava que ela fizesse, entende? E o problema não é a mensagem em si, tá? O problema é aquela mensagem, é o que aquela mensagem representa emocionalmente. Eu mandei um texto para a pessoa, uma mensagem para a pessoa demorou a responder, eu já começo a criar, entende? Representações emocionais dentro da minha cabeça, imaginando o porquê que a pessoa não respondeu, entende? Sem perceber que a pessoa tem a sua própria vida, a pessoa tem as suas próprias vontades, tem os seus próprios compromissos e não pode viver só para responder as coisas que você quer que responda na hora que você quer, entende? E isso representa segurança,
validação, sensação de importância o tempo inteiro, sensação de pertencimento e o maior, o medo de abandono sendo aliviado. Porque uma pessoa, quando ela sofre da ferida do abandono, ela vai estar sempre pensando nisso, entende? Se a pessoa não me responder na hora que eu mandei mensagem para ela, ela vai me abandonar mais uma vez. E aí o que acontece com essa pessoa? O que ela faz? Ela acaba deixando aquela pessoa, ela acaba abandonando aquela pessoa sentimentalmente para que ele não se sinta abandonado, entende? E aí o homem começa a associar. Se ela respondeu, eu estou seguro. Se ela mudou, eu estou em perigo. E assim a pessoa vai vivendo esse ciclo vicioso, que isso vai passando dia após dia, mês por mês, ano após ano, e geração após geração, entende? E isso é uma coisa que eu tenho certeza que não começou em você, entende? Começou lá atrás, que aquilo foi passando para o pai, para o avô, para o pai, e assim sucessivamente. E aí é onde nasce a dependência emocional, a tal da maldita dependência emocional. Para quem não sabe lidar com a dependência emocional, a pessoa sofre o tempo inteiro. E aí a pessoa pergunta, por que agora? Porque agora a paz dele depende do comportamento da outra pessoa, o humor dele depende da atenção da outra pessoa, a autoestima dele depende da validação da outra pessoa, entende? A pessoa deixa de viver quem ela deveria viver, quem ela deveria ser, na verdade, na essência, e passa a ficar dependendo das outras pessoas, entende? E quando a atenção de alguém controla a sua paz, meu amigo, você não está vivendo amor, está vivendo sobrevivência emocional. E essa é a pior parte, entende? Epicteto diz assim: quem depende do que não controla, inevitavelmente sofre. Quem depende do que não controla, quer dizer, quem depende do que a outra pessoa faz ou deixa de fazer, vai estar sofrendo sem exceção. É inevitável a pessoa não sofrer dependendo do que a outra pessoa faz, entende? Porque se você depende daquilo que você não controla, você vai sofrer inevitavelmente. Não tem desculpa, não tem escolha. Entende? E a pessoa está sempre buscando, tem aquela necessidade de validação o tempo inteiro. Validação de quê? O que é validação, na verdade, Elias? É quando o homem começa a precisar que alguém confirme que ele é importante, que ele é amado, que ele é suficiente, que ele tem valor e que ele não será abandonado. A pessoa está sempre buscando isso o tempo inteiro, entende? Isso é horrível viver nessa situação. Eu sei a dor que você sente quando você está nessa posição, entende? Porque eu já vivi assim, eu já fui assim, entende? Então é por isso que eu falo com muita firmeza, com muita certeza do que eu estou falando, porque foi por experiência própria. A dor, viver a experiência da dor própria, para perceber que tem essa necessidade de aprovação, essa necessidade de confirmação o tempo inteiro, né? E tem a necessidade constante de aprovação, e a pessoa está sempre buscando essa aprovação emocional. Como? Ela ainda gosta de mim? Fazendo essas perguntas para mim mesmo, entende? Ou para você mesmo. Ela ainda me deseja? Ela ainda me quer por perto? Ou isso é um sinal que nós deveríamos nos afastar definitivamente? Então vai criando essas coisas na cabeça, entende? E aí isso vai te ferindo por dentro, isso vai te afastando emocionalmente, vai te afastando afetivamente, e vai sempre buscando essa aprovação comportamental o tempo inteiro. Muda o comportamento para agradar a pessoa, evita discordar da pessoa, tem o medo de desagradar a pessoa o tempo inteiro, e o pior, o medo de perder a conexão com a pessoa. Tanto que essa dependência emocional é tão forte na pessoa, entende? E isso aí vai buscando uma outra aprovação, que é a aprovação visual. A insegurança física, a pessoa não gosta de si mesmo, fica se comparando com outras pessoas, tem a necessidade de sentir desejado o tempo inteiro. E como que isso aparece na vida da pessoa?
A pessoa tem excesso de explicação, está sempre tentando explicar tudo demais, com muito detalhe, necessidade constante de agradar, está sempre buscando fazer alguma coisa que a outra pessoa goste, ou que a outra pessoa espera que você faça, e tem um medo de falar o que pensa, está sempre pisando em ovos, está sempre procurando palavras bonitas para não machucar a outra pessoa, para a outra pessoa não se afastar de você, entende? Tem dificuldade de impor limites, dizer, olha, até aqui você pode ir, daqui para lá já pertence a mim, entende? Ansiedade emocional, está sempre preocupado nessa ansiedade, como que a outra pessoa vai agir, entende? Tem necessidade constante de reafirmação. Se a pessoa não está dizendo para ele ou para você, não é, que você pode, que você tem, que você é isso, aquilo outro, e aí o homem começa a pisar em ovos, certo? Começa a monitorar o comportamento da outra pessoa que não está no controle dele, na verdade. Começa a adaptar as personalidades em volta dele, entende? Perde a autenticidade porque ele deixa de ser ele mesmo para ser uma pessoa que quer agradar, que não quer desagradar, que está sempre buscando palavras bonitas para não desagradar a outra pessoa, para que não machuque a outra pessoa, entende? O homem dependente emocionalmente começa a negociar a própria identidade para manter a conexão. Ele deixa de ser a si mesmo, né? Para não perder a conexão com aquela pessoa. E onde que isso começa, Elias? No abandono emocional, ele começa a se abandonar emocionalmente. E o que é o abandono emocional? Não é só abandono físico, tá? Muitas vezes os pais, eles estavam presentes fisicamente, mas emocionalmente ausentes. Como assim? O filho tenta mostrar algo para o pai e o pai ignora, minimiza, critica, não valida e ainda não demonstra orgulho daquilo que o filho faz, né? Eis aqui um homem que passou por isso na infância, né? Um pai presente, mas um pai que nunca foi presente nesse ponto aí. Eu sei que ele não tinha para me dar, porque ele também não recebeu isso, entende? Então eu não jogo a culpa nele, eu não estou aqui acusando o meu pai, né? Que é um homem maravilhoso, que me deu exemplo, que me formou o homem que eu sou hoje, com as minhas qualidades, os meus defeitos, foi de lá que eu saí, então eu não posso reclamar do meu pai, entende? Só que o filho sente que ele nunca é suficiente, que ele está sempre buscando provar valor, que ele precisa conquistar amor e principalmente que ele precisa performar para ser aceito. Ele está sempre buscando fazer o melhor para que o pai dele aceite ele, entende? E o menino aprende com isso que para eu receber amor, eu preciso merecer, entende? Eu costumo sempre dizer nas minhas mensagens que se nós fôssemos amados por Deus por merecer, nós estaríamos fodidos, porque nós não merecemos o amor de Deus, entende? Ele nos ama porque ele é amor e porque ele decidiu nos criar porque ele é amor e que nós somos parte desse amor dele, não porque nós merecemos, entende? E o problema maior disso é quando ele vira adulto, mas continua emocionalmente tentando conquistar a aceitação que ele não teve lá atrás quando criança, né? O pai pode ter estado dentro da casa o tempo inteiro e ainda assim ter sido ausente. Nunca conversou profundamente sobre como seria a vida dele como adulto, né, como adolescente, jovem, adulto. Nunca demonstrou afeto, nunca ensina emocionalmente, nunca valida as emoções da pessoa, só corrige, só cobra e só exige. Então, são pais que estão com a família hoje, mas que não estão presentes emocionalmente. Só sabem corrigir, cobrar e exigir. E aí, aquele menino, ele vai aprendendo a reprimir a emoção, ele vai buscar aprovação externa o tempo inteiro, ele não vai expor-se a sua dor, ele não vai partilhar a sua dor com ninguém.
porque ele tem que estar sempre performando para ser aceito. Ele tem que estar sempre buscando ser o melhor para ser aceito. Sempre fazer mais, sempre fazer melhor, sempre fazer mais bonito. E assim vai crescendo um adulto emocionalmente dependente. E quando cresce, meu amigo, isso ele vai procurar no relacionamento validação, acolhimento, segurança e confirmação de valor o tempo inteiro. Quem que nunca aprendeu isso dentro da casa dele mesmo, tá? Que ele nunca aprendeu isso quando criança. Então ele vai estar sempre buscando isso na outra pessoa, no cônjuge, principalmente na esposa. Nós estamos aqui falando para homens, não é? Como aqui é homem falando para homem, aqui a gente não pode ter nem mimimi, nem vitimismo, entende? Aqui a gente fala direto na dor, porque a gente sabe o quanto que isso tem afetado a vida dos homens hoje, em 2026. E tem homem hoje tentando ser amado por uma mulher, enquanto ainda carrega ferida de um menino que só queria ser visto pelo pai. Eu vou repetir para você, tem homem hoje, em maio 24 de 2026, tentando ser amado pela esposa, pela mulher, enquanto ainda carrega a ferida de um menino que só queria ser visto pelo pai quando criança. O quanto que isso é sério. Isso é muito sério. E aí vai criando a ferida da rejeição. Rejeição de quê, Elias? Rejeição afetiva, rejeição emocional, rejeição social, comparação, humilhação e abandono. Vai criando esse pacote completo, esse bando completo, e vai carregando isso para a vida inteira. Comparação com quem? Com irmãos, amigos, primos, outros homens, em ex-relacionamentos e padrões irreais. As pessoas que vivem aí na vida da rede social hoje em dia, tentando comparar a sua própria vida com outra pessoa, entende? Com outro homem, que isso vai atrapalhando a pessoa indiretamente, entende? Né? Então a gente vai percebendo isso, o quanto que isso tem afetado a vida dos homens hoje. E o menino cresce ouvindo: olha o filho do fulano. A pessoa nem tem nome, na verdade, é o filho do fulano. Eu lembro quando eu era criança, todo mundo chamava que era o tio Elias, filho do Domingos ou filho da madrinha Nenega. Era assim que nós éramos chamados lá quando criança, né? Porque você não é igual ao seu primo, você não é igual ao seu irmão, você não é igual ao filho do vizinho, né? Que o seu irmão consegue, que aquele seu amigo faz e você não consegue fazer. E você precisa melhorar, senão você não vai chegar a lugar nenhum. É assim que a pessoa vai crescendo, é assim que aquela criança, aquele menino vai crescendo e vai chegando na vida adulta dessa forma aí, entendeu? E o que acontece é que ele começa a acreditar que não é suficiente, que precisa provar valor o tempo inteiro, que precisa conquistar amor. Se ele não lutar por aquele amor, ele não vai ser amado. E que ele pode ser trocado facilmente por qualquer coisa. Por uma festa, por um jogo, por trabalho, por descanso, o que quer que seja. Então, no relacionamento dele, qualquer distância vira ameaça, qualquer silêncio vira medo e qualquer mudança vira insegurança. Um homem rejeitado emocionalmente, ele começa a viver esperando ser abandonado. Ele já fica contando os dias, o momento que isso vai se repetir mais uma vez, que isso vai acontecer mais uma vez. Por causa dessa dependência que ele sente que ele precisa, que não é necessário, mas ele sente que ele precisa. E aí isso vai causando uma ansiedade emocional na vida dessa pessoa quando adulto. E aí a mente acelera, a necessidade de resposta é muito mais rápida, a pessoa está sempre buscando a resposta muito mais rápida, está sempre hipervigilante, a pessoa não descansa em momento algum, tem interpretação do que a pessoa fala
de como que a pessoa olha, de como que a pessoa anda, de como que a pessoa age. Tem um medo constante o tempo inteiro e principalmente uma dificuldade enorme de relaxar. Porque se ele parar para descansar um pouco, para ele relaxar, ele vai perder o controle disso, entende? Ele vai ser abandonado mais uma vez. Isso vai se repetir mais uma vez na vida dele. E aí o homem fica emocionalmente cansado, irritado, impulsivo, inseguro e mentalmente exausto o tempo inteiro. A pessoa não é capaz de encostar a cabeça no travesseiro e descansar sem momento algum, porque o cérebro dele entra em alerta constante. Isso na prática, meu amigo, o cortisol sobe, a dopamina desregula, o sono piora e a testosterona emocional cai drasticamente. Isso significa na prática que a testosterona emocional baixa, na prática, ela é menos confiança, a pessoa não confia em si mesmo, tem menos direção, ele não sabe para onde ir, você não sabe para onde ir, ele vive no piloto automático o tempo inteiro, ele tem menos presença onde quer que ele esteja, ele tem menos estabilidade emocional e o pior de tudo, menos força emocional. Porque vai vivendo nesse ciclo vicioso o tempo inteiro. E com isso a libido piora, porque a ansiedade, ela destrói presença, ela destrói conexão, ela destrói entrega emocional. E com isso a performance piora também na prática, menos foco, menos clareza, mais procrastinação, mais distração e menos energia. A pessoa chega no meio do dia, ele já gastou a energia dele inteira, que ele vai sempre deixando para fazer as outras coisas depois. Ah, essa fica para amanhã. Eu vou deixar esse para amanhã que vai ser melhor. Tem homem hoje emocionalmente destruído, tentando sobreviver dentro da própria mente. Se você consegue imaginar isso, a pessoa tenta sobreviver dentro dos seus próprios pensamentos. Né? Por quê? Porque tem o overthinking, né? Tá pensando demais o tempo inteiro. E o que é isso? É quando o homem pensa demais, interpreta demais, ele cria cenários dentro da própria cabeça demais e tenta prever abandono o tempo inteiro, como eu disse há segundos atrás. Ele já está sempre contando no relógio ou no calendário quando que isso vai se repetir mais uma vez. Está sempre revisando conversas mentalmente, aquilo que foi falado, aquilo que foi insinuado, aquilo que foi apresentado, aquilo que foi enviado. Fica criando hipóteses na cabeça, fica imaginando traição, fica imaginando que foi rejeitado mais uma vez e principalmente que ele vai perder mais uma vez. Sem que isso tudo só passa de um pensamento. São coisas da sua cabeça. E aí a mente vira um campo de guerra, meu amigo. E o homem ele perde a paz, ele perde a presença, perde energia e perde foco. Ele se abandona completamente nesse vício. Porque a mente do homem ansioso transforma silêncio em ameaça. A mente do homem ansioso transforma silêncio em ameaça. O homem dependente emocionalmente, ele não vive relacionamento. Ele vive sobrevivência emocional. E aí ele vai se matando aos poucos, ele vai se minando aos poucos. E é exatamente aqui que muitos homens começam a desaparecer dentro de relacionamentos, tentando desesperadamente não serem abandonados mais uma vez na vida deles. E aí o homem que vive em alerta, meu amigo, o homem emocionalmente dependente, ele raramente consegue relaxar. Porque a mente dele está sempre tentando prever o próximo abandono. E a pessoa não consegue descansar em momento algum. Está numa hipervigilância emocional o tempo inteiro. E o que é isso, na verdade? É que o homem vive observando sinais da outra pessoa.
interpretando comportamentos da outra pessoa, vai tentando prever a mudança que a outra pessoa já vai fazer sem que isso aconteça, tentando evitar a rejeição e principalmente tentando evitar o abandono, porque a ferida é tão grande que ele já vai tentando evitar tudo isso antes mesmo que isso aconteça, se isso for acontecer algum dia. E como que isso aparece na prática? Percebe mudança mínima de tom, interpreta demora de resposta, repara quando a pessoa fica diferente, percebe distância e vive procurando. E aí ele entra no modo de sobrevivência emocional. E o que isso significa na prática? O homem nunca descansa, mesmo quando está trabalhando, mesmo quando está treinando, mesmo quando está dirigindo e mesmo quando ele está em família, porque a mente dele continua analisando, interpretando e criando cenários ali dentro o tempo inteiro. Tem homem hoje vivendo emocionalmente em guerra sem que ninguém perceba, porque essa guerra é interior, essa guerra ela é mental. Essa guerra ela não é capaz de ser controlada dentro dele. O que acontece? O homem começa a transformar silêncio em rejeição, distância em abandono e a mudança em ameaça, em um espaço sem interesse algum, entendeu? E como que isso aparece? A pessoa demora a responder e o homem imediatamente pensa: ela perdeu interesse. Tem alguma coisa errada aí. Ela está diferente e principalmente ela está distante. Ou pensa assim: a pessoa está cansada. E aí o homem interpreta rejeição, frieza ou afastamento emocional da outra pessoa. E se a pessoa quer um pouquinho de espaço, o homem vai se sentir abandonado, inseguro, com medo e descontrole emocional, porque ele quer sempre estar controlando todo e qualquer emoção por volta dele. E o problema real nisso é que o homem ele não reage ao fato, tá? Ele reage ao significado emocional que ele criou dentro da mente dele. E isso vai corroendo ele por dentro, que isso vai tirando ele interesse de fazer toda e qualquer coisa que ele tinha prazer em fazer antes, entende? Marco Aurélio dizia assim que você sofre mais pela interpretação do que pelo evento em si. Você sofre mais pela interpretação do que pelo evento. Você sofre mais pela sua imaginação do que pelo fato em si, porque aquilo nem aconteceu ainda. E eu ouvi uma estatística uma vez que 97% dos nossos medos não irão acontecer. 97% dos nossos medos não irão acontecer. E aí a pessoa tem medo constante de perder. E o homem começa a viver assim, ó. Medo de perder conexão, medo de perder presença, tem medo de perder atenção, ele tem medo de ser trocado e ele tem medo de não se sentir suficiente. E o que isso gera na vida de um homem? Um controle emocional disfarçado de amor na prática seria necessidade constante de contato, cobrança emocional silenciosa, carência escondida, insegurança emocional e a dependência afetiva. E aí o homem começa a monitorar o comportamento da pessoa, ele começa a monitorar o humor da pessoa, ele começa a monitorar a frequência que a pessoa dá atenção para ele, e ele principalmente começa a monitorar a demonstração emocional da pessoa. E aí é onde é que está o problema.
ele perde espontaneidade, ele perde a leveza dele, ele perde a presença e perde principalmente a autenticidade. Ele deixa de ser aquilo na essência que ele deveria ser. Porque um homem independente emocionalmente não vive relacionamento. Vive gerenciamento de ameaça. Ele quer estar sempre gerenciando as ameaças por volta dele. E aí a mente vira mais uma vez um campo de guerra. E isso acontece quando o cérebro entra em overthinking constante. Ele revisa a conversa mais uma vez. Ele revisa o comportamento da pessoa. Revisa mensagens que foi falada, que foi enviada antes. Revisa silêncio que a pessoa fez em algum momento. E aí o homem tenta prever abandono, já fica imaginando quando que isso vai acontecer, vai ser rejeitado mais uma vez, a traição vai acontecer mais cedo ou mais tarde, e ele se perde emocionalmente. De tanto viver nessa guerra mental o tempo inteiro. E o que isso faz biologicamente no corpo de um homem? Cortisol alto constantemente, o que na prática vira fadiga emocional, irritação, ansiedade, dificuldade de relaxar e dificuldade de dormir. Mesmo tomando remédio, mesmo tomando medicamento forte, a pessoa não consegue dormir e relaxar. Porque o sistema nervoso ele fica sobrecarregado e o homem ele começa a perder a presença dele, ele começa a perder a clareza do propósito dele, ele começa a perder o foco naquilo que ele tinha prometido em fazer, que ele tinha assumido o compromisso em fazer, e perde principalmente a estabilidade emocional. Porque isso impacta na testosterona emocional da pessoa. Porque o homem, na verdade, ele perde a direção, a intensidade dele como homem, perde a confiança, a estabilidade e a presença masculina. E aqui eu não estou falando nada de machismo, eu estou falando de homens másculos que deixam de ser homens másculos porque vivem nessa dependência o tempo inteiro. E que na prática o homem ele fica mais inseguro, mais emocionalmente reativo, menos decidido, menos firme e muito menos centrado naquilo que ele deveria estar focado em fazer. E aí isso afeta ele na liderança, tanto em casa como no trabalho, na presença, na libido, na performance e principalmente na autoestima. Um homem com baixa autoestima, meu amigo, ele vive escravo do próprio pensamento o tempo inteiro. Porque um homem emocionalmente dependente, ele começa a perder força, tentando desesperadamente não perder aquela pessoa. E aí, com isso, vai destruindo a sua própria presença. O que acontece quando o homem não consegue mais viver aquele momento, viver o presente. Ele não consegue descansar. Ele não consegue aproveitar nenhuma relação. Ele não consegue sentir paz, que é o pior de todas. Porque um homem, nada mais do que ele quer na vida é ter paz. E a paz não é capaz de reinar na vida de um homem se ele continuar sendo dependente emocional, se ele continuar vivendo essa guerra mental o tempo inteiro. Porque a mente está sempre no medo, na ameaça, na insegurança e na interpretação de tudo aquilo que foi falado, pensado, dito, exposto, mencionado, mandado mensagem, o que quer que seja. E aí ele perde a conexão real, ele perde profundidade, leveza e verdade emocional. Ele não consegue ser mais verdadeiro emocionalmente. Porque a ansiedade emocional, ela destrói presença. E sem presença, nenhum relacionamento permanece saudável. Sem presença, nenhum relacionamento permanece saudável. E isso tem base bíblica, tá?
Porque Pedro, andando sobre as águas, enquanto ele olhava para Jesus, enquanto ele permanecia firme, olhando para o caminho, ele continuava andando sobre as águas. Mas quando ele olhou para o medo, quando ele olhou para a ameaça, quando ele olhou para a insegurança dele, ele começou a afundar. Porque eram coisas da cabeça dele. Enquanto ele não estava ali vivendo no medo, na insegurança, na incerteza, ele continuou e conseguia fazer aquilo, porque o olhar dele estava fixo em Jesus. Quando ele passou a olhar para a água se movendo debaixo dele, aí foi quando ele começou a afundar. E tem homem hoje afundando emocionalmente porque perdeu o centro emocional da própria vida. E um homem emocionalmente dependente, ele não vive em paz. Ele vive em estado constante de ameaça, porque ele está sempre se sentindo ameaçado em ser abandonado, em ser rejeitado, em ser humilhado. E o problema piora quando a relação inteira começa a virar o centro da vida desse homem. E é quando a mulher vira o centro da vida dele que quando as coisas começam a desabar para ele, na verdade. Porque o problema não é amar profundamente a pessoa, a mulher. O problema é quando o homem transforma a relação no centro absoluto da própria existência. Ele deixa de viver o propósito dele tentando dar desculpa, tentando acusar, tentando apontar, tentando jogar um peso em cima da relação para ele deixar de viver aquilo que ele deveria estar vivendo. E aí o homem começa a se abandonar, e é quando isso aparece que ele abandona a rotina, ele abandona os treinos, ele abandona o propósito, os amigos, abandona a espiritualidade e principalmente abandona o crescimento pessoal que ele estava desenvolvendo. E o que isso significa na prática? Que a vida do homem começa a girar em torno do humor da pessoa, da atenção da pessoa, da validação da pessoa e principalmente da presença da pessoa. Só que isso é um problema, porque ele para de construir a própria vida tentando viver a vida que ele queria junto com a outra pessoa, entende? Cada um tem sua própria vida. Quando o homem ele perde a própria direção, qualquer relação vira vício emocional. Quando o homem perde a própria direção, qualquer relação vira vício emocional. E agora eu estou falando de uma relação não de marido e mulher, não de esposo e esposa. Estou falando um homem que tem relação com amigos, uma relação de amizade, uma relação com filhos, com irmãos, com pais, com o que quer que seja. Porque ele perdeu a própria direção, e aí qualquer relação vira o vício emocional. E quando ele deixa que o relacionamento dele vira a identidade. E o que acontece quando um homem começa a viver assim? Ele começa a sentir que sem aquela pessoa ele não existe. Sem aquela pessoa perdeu valor. Sem aquela pessoa perdeu identidade. Porque ele não sabe viver, porque ele não consegue saber, ele não consegue identificar que a vida dele é dele e que a vida dela é dela. E como que isso aparece, na verdade? Uma obsessão emocional o tempo inteiro, um medo constante de perder, a necessidade excessiva de conexão, a dependência emocional o tempo inteiro e a perda de autonomia. Ele deixa de ser ele mesmo, porque ele pensa que ele vai perder tudo se aquela pessoa não seguir ele. E aí o homem começa a deixar de pensar por si mesmo,
ele começa a viver emocionalmente reativo, ele começa a adaptar tudo só para manter a conexão, ele começa a negociar a sua própria essência, porque gostaria que a pessoa estivesse acompanhando ele lado a lado. E isso acaba afetando o biológico da pessoa, porque o cérebro ele associa atenção com segurança, a presença com sobrevivência emocional, a validação como um alívio emocional. Então, o relacionamento desse homem vira fonte de regulação emocional. Porque hoje tem homens usando relacionamento como anestesia emocional. E aí ele acaba perdendo a sua identidade masculina. Porque o homem ele começa a perder firmeza, direção, presença, liderança, clareza e estabilidade emocional. E isso aparece na vida dele porque ele para de impor limites, ele começa a ele evita conflitos o tempo inteiro, ele vive tentando agradar a pessoa, vive emocionalmente disponível o tempo inteiro e ele abandona a sua própria autenticidade. E o que isso faz na vida dele, na prática? A autoestima dele cai, porque ele só percebe que não está mais sendo ele mesmo quando ele perdeu a presença e quando ele perdeu a força interna. E aí a performance dele cai porque a mente ela fica emocionalmente ocupada, ela perde o foco, perde principalmente a clareza e perde a produtividade. Porque a libido também cai com isso. Porque a ansiedade emocional, ela destrói presença, ela destrói leveza, ela destrói espontaneidade. E um homem dependente emocionalmente começa a desaparecer dentro da própria relação. Porque ele começa a viver em função da relação, não viver a própria vida. E isso aparece na vida dele quando o humor dele depende da relação, quando a energia dele depende da relação, quando a produtividade dele depende da relação, quando a paz dele depende da relação. Então, se a relação está boa, ele também está bem. Se a relação está instável, ele desmorona emocionalmente. E o problema é que com isso ele perde o centro emocional próprio. Ele deixa de ser ele mesmo emocionalmente. E Nietzsche, ele fala assim, ó, numa das frases dele, que aquele que tem um porquê suporta qualquer como. Aquele que tem um porquê suporta qualquer como. Quando você sabe o porquê que você faz o que você faz, quando você sabe o porquê que você deixa de ser dependente emocional, qualquer como é suportado. Porque o homem, quando ele perde o propósito, ele perde a direção e ele perde a missão dele, ele começa a colocar o relacionamento como propósito de vida. E aí ele troca as posições. O propósito de vida tem que ser primeiro de qualquer relacionamento. E o problema pior é que a mulher sente o peso. E o que acontece sem perceber? O homem coloca sobre ela a responsabilidade pela própria paz, pela própria autoestima dele e a própria estabilidade emocional dele.
E isso cria dentro dela uma pressão emocional, um desgaste, um sufocamento, perda de polaridade e principalmente um desequilíbrio emocional na pessoa. Porque o relacionamento saudável, ele não nasce de necessidade, ele nasce de inteireza. A pessoa tem que estar ali inteira. Porque um amor saudável aproxima. A dependência emocional sufoca. Adão, o nosso saudoso pai Adão, nosso primeiro pai, não é? Ele perdeu a direção, a firmeza e o posicionamento quando ele terceirizou a responsabilidade dele para Eva. Porque um homem emocionalmente fraco, ele terceiriza a paz, ele terceiriza a direção e ele principalmente terceiriza a identidade dele. Porque um homem emocionalmente dependente transforma amor em sobrevivência. E quando o amor vira sobrevivência, meu amigo, o homem começa a perder a si mesmo e vai se abandonando pelo caminho. E quando essa relação começa a falhar, nasce uma das dores mais destrutivas da vida emocional masculina, que é a dor de ser rejeitado. Tem homens hoje vivendo como se qualquer rejeição confirmasse que ele não tem valor. E o que é a rejeição ativa, Elias? A rejeição ativa ela é abandono, insuficiência, comparação, inadequação e desvalor. Porque o homem, ele não só sente tristeza, ele sente desvalorização da própria identidade. E como que isso aparece na vida desse homem hoje? Obsessão emocional o tempo inteiro, uma necessidade de aprovação que não tem controle, comparação constante, insegurança, ansiedade e overthinking. E aí o homem ele começa a se questionar. E os pensamentos mais comuns, quando o homem começa a se questionar, é o que eu fiz de errado dessa vez? O que faltou em mim? O porquê que eu não fui suficiente? Por que eu fui trocado mais uma vez? O que o outro tem que eu não tenho? E o problema maior disso aí é que o homem transforma rejeição em identidade. E isso vai formando a sua identidade, vai acabando cobrindo a sua identidade com essa camada grossa, com essa casca, e aí você acaba criando essa rejeição, transformando essa rejeição em identidade. Ser rejeitado, meu amigo, não significa que você não tem valor. Significa apenas que aquela conexão não permaneceu. É somente isso. Quando a pessoa deixa de responder uma mensagem por um tempo, quando a pessoa diz que vai fazer uma coisa em um tempo e acaba fazendo em mais tempo do que aquilo que ela te falou que faria, não significa que você não tenha valor. Significa apenas que aquela conexão não permaneceu. Que aquela conexão que você imaginava não existia. E aí é quando você começa a usar isso como combustível errado. E aí você começa a comparação destrutiva o tempo inteiro. E como que isso aparece na vida? Comparação física,
comparação financeira, principalmente, comparação emocional, sexual e social. E aí o homem ele começa a perder a autoestima dele, começa a perder a confiança, começa a perder a autenticidade e começa a perder a própria presença. Porque o cérebro ele entra em ansiedade, insegurança e compulsão emocional o tempo inteiro. E aí isso vai afetando a vida do homem por completo. Isso afeta o corpo dele, principalmente, com a tensão, com insônia, com fadiga, ansiedade física. E aí afeta também a libido do homem, queda de desejo, insegurança íntima e a perda de espontaneidade. E não para por aí, isso afeta a performance também do homem. Tem dificuldade em focar nas coisas, baixa produtividade e uma mente ocupada emocionalmente o tempo inteiro. José do Egito, José ele foi traído pelos irmãos, ele foi abandonado pelos irmãos, ele foi rejeitado pelos irmãos e o pior de tudo, ele foi vendido como escravo pelos irmãos. Mas o que o José não fez foi, ele não abandonou a identidade dele, ele não abandonou o propósito dele, ele não abandonou o caráter dele. Porque um homem forte sente dor, mas não transforma essa dor em destruição da própria identidade. Porque um homem rejeitado começa a buscar provas de valor. Como? Necessidade de atenção, necessidade de validação, excesso de performance, necessidade de aprovação feminina e compulsão emocional. O problema disso é que nada disso preenche essa lacuna. Porque a ferida, ela não está no relacionamento em si, ela está na identidade. A pessoa vai deixando essa ferida abrir essa brecha da identidade dele. E isso acaba se tornando a própria identidade dele. Porque quem não aceita o próprio valor transforma qualquer rejeição em sentença. E assim vai vivendo uma vida que não era suposto estar vivendo. Um homem emocionalmente ferido, ele começa a viver tentando provar valor o tempo inteiro. Enquanto o homem emocional inteiro simplesmente vive quem ele é. E é exatamente aqui que começa a cura do homem emocional dependente. Porque a cura do homem dependente, a cura do homem emocionalmente dependente não começa quando ele encontra alguém, na verdade. Começa quando ele volta para si mesmo. Quando ele abandona toda essa dependência emocional e começa a viver a sua própria identidade novamente. Porque o homem ele precisa voltar para o centro, que significa parar de colocar paz, autoestima, identidade, valor e principalmente direção na mão de outra pessoa. Porque o problema da dependência emocional não é amor, é abandono de si mesmo. E tem homens hoje tentando ser amado, enquanto ele abandonou completamente quem ele é. É quando ele aprende solitude. E o que é solitude, Elias? Solitude ela não é solidão, tá, gente? Porque a solidão ela dói, ela esvazia e principalmente ela desespera.
E a solitude, ela é presença consigo mesmo, silêncio, consciência, paz interior e estabilidade emocional. Um homem emocionalmente dependente, ele não suporta silêncio, ele não suporta distância, ele não suporta ficar sozinho. Ele está sempre precisando de estímulo constante, porque sozinho ele encontra ansiedade, vazio, medo, insegurança e carência emocional. E aí onde a solitude começa a curar, que na prática ele diminui a ansiedade, diminui a dependência emocional, aumenta a clareza, aumenta a presença, aumenta a estabilidade emocional. E aí o homem ele começa a ouvir os próprios pensamentos, entender as próprias emoções, perceber os próprios padrões e reconstruir a identidade. Um homem que não consegue ficar sozinho, inevitavelmente se torna emocionalmente dependente. E ele tem essa necessidade de voltar para o corpo dele, porque o homem dependente emocionalmente, ele vive na mente, vive na ansiedade e vive no overthinking. Então ele perde a presença física, ele perde a energia, a testosterona emocional e principalmente a estabilidade. E quando ele começa a treinar novamente, ele começa a se curar, porque o treino ele começa a curar a pessoa. Por quê, Elias? Porque o treino ele regula a emoção, ele regula a ansiedade, ele melhora a dopamina, a testosterona, a autoestima e principalmente ele melhora a presença do homem alfa, do homem másculo. E isso na prática, meu amigo, dá mais confiança ao homem. Ele se sente mais energia, mais clareza, mais estabilidade emocional e menos compulsão emocional. Porque ele volta a sentir força novamente, ele volta a sentir presença, ele volta a sentir controle e ele volta a sentir que a identidade dele está renovada, está forte mais uma vez. Porque o corpo forte, ele ajuda a sustentar uma mente estável. E automaticamente ele volta para a missão dele. E o que acontece na dependência emocional? O homem transforma relacionamento em propósito. Então ele abandona projetos, ele abandona construção, ele abandona crescimento e principalmente ele abandona a direção da vida dele. E aí aquele vazio só vai aumentando, porque o homem ele nasceu para construir, o homem ele nasceu para liderar, o homem nasceu para crescer, o homem nasceu para expandir, proteger e evoluir. E quando ele perde a missão, a mente dele começa a girar obsessivamente. É palavra difícil. Ele começa a viver emocionalmente e viver em função da relação. E o que a missão dele faz na prática? Devolve a direção para ele, devolve a clareza, devolve a identidade, devolve a autoestima e devolve a presença dele. E o filósofo Nietzsche, né? Repetindo a frase dele de novo, quem tem um porquê suporta qualquer como. Traduzindo isso para o português, assim, bem mineirês. Quem tem uma razão para fazer o que você tem que fazer, quem tem uma razão para buscar aquilo que você está buscando, quem tem uma razão para aprender aquilo que você está aprendendo,
suporta qualquer desafio, suporta qualquer matéria, suporta qualquer obstáculo. Então, quem tem um porquê suporta qualquer como. Como que eu faço para chegar lá? Faz isso, isso, isso e isso. Como eu deixo de ser esse dependente emocional? Faço isso, isso, isso e isso. Porque um homem emocionalmente dependente, ele busca salvação emocional em pessoas. E o problema disso é que nenhum ser humano consegue sustentar totalmente a sua paz, preencher completamente o seu vazio e carregar toda a sua necessidade emocional. Então o homem começa a viver frustrado, carente, inseguro, emocionalmente instável. E é onde a espiritualidade que entra também aí começa a fazer na prática. A oração, a meditação, os atos de gratidão, a ajuda ao próximo, a oferta, a esmola, o que quer que seja. Na prática, ela reduz a ansiedade, ela reduz o vazio interno, aumenta a paz, aumenta a estabilidade emocional e aumenta o propósito. E aí o homem ele começa a entender: a minha identidade não pode depender completamente de alguém. Não pode. Jesus, no deserto, Jesus ficou sozinho, Jesus ficou em silêncio, ele enfrentou o vazio, ele enfrentou a tentação e principalmente ele enfrentou a dor. Mas o que o deserto fez com ele? Fortaleceu a identidade dele, fortaleceu o propósito dele e fortaleceu principalmente a direção dele. E hoje, em 2026, tem homens fugindo do silêncio porque não aprendeu a encontrar a si mesmo dentro dele. Está sempre buscando ocupar sua mente, sempre buscando barulho, sempre buscando redes sociais, dopamina barata, porque ele não consegue se sentir presente dentro do próprio silêncio. E aí ele começa a reconstruir a sua autoestima quando ele começa a melhorar, que sustenta a própria palavra, quando ele cria a disciplina dele, quando ele mantém aquela rotina dele, quando ele executa o que ele promete e quando ele para de negociar consigo mesmo. E isso vai automaticamente se encaixando como uma carenagem, assim, e aí a sua vida começa a funcionar com muito mais leveza. Porque a autoestima masculina saudável, ela nasce, meu amigo, da congruência, da integridade, da execução e da verdade interna que você fala para você todos os dias. E aí o homem ele volta a confiar a si mesmo, que na prática é menos ansiedade, menos carente, ele tem menos necessidade de aprovação, ele tem muito mais firmeza e muito mais estabilidade. Porque a autoestima do homem, ela começa a voltar quando ele volta a respeitar a sua própria palavra. A cura do homem emocionalmente dependente começa quando ele para de procurar alguém para salvá-lo emocionalmente e começa a reconstruir a sua própria vida. Porque o amor saudável não nasce de carência, nasce da inteireza. E um amor maduro na vida de um homem emocionalmente dependente
diz para ele que ele não precisa dessa necessidade, não tem necessidade disso. Um homem emocionalmente maduro, ele ama por escolha, não por necessidade. Porque amor não é sobrevivência. O problema começa quando o homem acredita que sem ela eu não consigo. Sem essa relação a minha vida acabou. Sem essa pessoa eu perco o sentido. Sem essa pessoa nada disso que eu faço tem sentido. Sem essa pessoa não vale a pena continuar esse projeto. Sem essa pessoa não vale a pena continuar essa dieta. Sem essa pessoa não vale continuar escrevendo o seu próprio livro. E o que isso significa na prática? Que o relacionamento deixa de ser conexão e vira sobrevivência emocional. E aí o homem começa a controlar, ele começa a cobrar, ele começa a sufocar, a monitorar, e ele se abandona, ele se lança na dependência emocional. Porque quem ama por medo, inevitavelmente começa a controlar. E a diferença entre amor e dependência emocional, a dependência emocional é um medo constante, uma necessidade excessiva, insegurança, uma obsessão emocional, ansiedade e carência. E o amor maduro, meu amigo, ele representa liberdade, presença, confiança, estabilidade, verdade e construção. Porque um homem emocionalmente inteiro, ele sente saudade, ele sente dor, ele sente amor, mas ele não perde a direção, ele não perde a paz, ele não perde a presença, ele não perde propósito e, principalmente, ele não perde a identidade dele. Um homem emocionalmente maduro, ele ama profundamente sem abandonar a si mesmo. E às vezes você percebe que o controle disfarçado de amor, ele aparece na vida da pessoa com aquela necessidade constante de resposta, uma cobrança emocional constante, ciúme excessivo, monitoramento, necessidade de confirmação, insegurança constante. E o problema é que muitas vezes o homem chama isso de ansiedade de amor. Que na prática em si, isso não é amor nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Isso é medo, insegurança, carência e necessidade emocional. E isso, com o tempo, isso vai destruindo a leveza, a polaridade, a conexão saudável, a admiração e a presença. E isso vai destruindo qualquer relação com o tempo. Porque o amor saudável, ele aproxima. E o controle emocional, ele afasta. Falando em polaridade, principalmente masculina, porque o homem emocionalmente inteiro, ele sustenta a presença dele, ele sustenta a direção, ele sustenta a firmeza, ele sustenta a identidade dele. E isso gera nele consecutivamente. É uma coisa que na sequência isso vai funcionar, quer queira ele não. Vai ter mais segurança emocional, ele vai ter mais estabilidade, ele vai ter mais liderança saudável, ele vai ter mais profundidade. Porque um homem dependente emocional, ele oscila, ele reage, ele implora emocionalmente, ele vive inseguro, ele vive buscando validação.
E o problema com isso é que ele vai perdendo presença masculina, ele vai perdendo firmeza, ele vai perdendo autenticidade, ele vai perdendo a estabilidade emocional. Um homem emocionalmente fraco, ele tenta segurar alguém. Um homem emocionalmente forte constrói algo que vale a pena permanecer. E isso automaticamente vai criando relacionamento saudável. Que o relacionamento saudável ele nasce quando dois indivíduos inteiros compartilham a vida, compartilham propósito, compartilham principalmente a construção, seja a construção de uma vida financeira no futuro, seja uma construção de família, seja uma construção emocional, seja uma construção conjugal, depende das duas pessoas. Nunca o peso tem que ser jogado nas costas de uma pessoa. Eu sempre digo isso. É responsabilidade minha e é responsabilidade sua. É 50-50. E não quando um tenta salvar o outro, não quando um tenta preencher o vazio do outro, e principalmente não quando um vira muleta emocional do outro. Porque o problema da dependência emocional é que o homem começa a exigir da mulher, do relacionamento, da atenção e da presença. Algo que ele mesmo ainda não construiu dentro dele, ele já passa a exigir dessas outras coisas. E nenhum relacionamento saudável consegue sustentar um homem que abandonou completamente a si mesmo. Carl Jung, em um dos livros dele, diz assim, ó, a solidão não vem da falta de pessoas ao redor, mas da incapacidade de comunicar o que é importante. Muitos homens hoje não sabem falar da dor, não sabem comunicar vulnerabilidade e não sabem expressar necessidade emocional saudável. Então, o que eles fazem? Eles reprimem, eles explodem, ou eles controlam, ou eles adoecem emocionalmente. O apóstolo Paulo, ele fala assim, ele fala sobre o domínio próprio, sobre a maturidade, sobre a firmeza e sobre a estabilidade. O homem maduro, ele sente emoção, ele sente amor, ele sente dor. Só que ele não vive escravo do impulso, ele não vive escravo da carência e, principalmente, ele não vive escravo do medo. Porque ele começa a entender que o amor saudável não é obsessão, o amor saudável não é dependência, o amor saudável não é controle, o amor saudável não é sobrevivência emocional. Ele é parceria, construção, verdade, paz, liberdade e presença. Não existe amor de verdade sem parceria. Não existe amor sem verdade. Não existe amor sem liberdade. Não existe amor sem presença. E, principalmente, não existe amor saudável sem paz. Não existe. Porque quem ama de verdade não exige que o outro carregue o peso da própria falta de identidade. Quem ama de verdade não quer acusar o outro de certas coisas. Quem ama de verdade não fica mandando mensagens. Quem ama de verdade não manda mensagem através de terceiros. Quem ama de verdade está presente. Quem ama de verdade é parceiro. E um homem emocionalmente maduro não entra em relacionamento nenhum procurando que alguém possa completá-lo.
ele já entra inteiro. É quando o homem volta para si mesmo. E talvez a maior tragédia emocional da vida de um homem seja perder a si mesmo, tentando desesperadamente não perder a outra pessoa. E quando o homem ele começa a voltar para si mesmo, ele começa assim, ó. Ele não começa encontrando outra pessoa, ele não começa recebendo validação, ele não começa recebendo atenção, ele não começa entrando em outro relacionamento. Ele começa quando ele encara o próprio vazio, quando ele encara o próprio medo, quando ele encara a própria carência e principalmente quando ele encara a própria identidade. Porque enquanto o homem fugir disso, ele vai continuar emocionalmente dependente, ansioso, inseguro, reativo e emocionalmente instável. E quando um homem começa a entender, o problema nunca foi só o relacionamento em si. O problema era o abandono interno, a falta de identidade, a falta de direção, a falta de presença, a falta de paz dentro dele mesmo. Porque hoje tem homens tentando salvar relacionamento. E isso tem custado caro para ele. Tem custado saúde mental, saúde física e saúde espiritual. Quando na verdade ele precisava salvar a si mesmo primeiro. E o processo da reconstrução dessa identidade começa quando o homem volta para o treino, quando ele volta para a rotina, quando ele volta para a espiritualidade, quando ele volta para a missão, quando ele volta para a presença e principalmente quando ele volta para a verdade. E com isso, na prática, o corpo dele melhora, com mais energia, mais disposição, mais presença física e mais estabilidade hormonal. E automaticamente a emoção melhora, ele fica menos ansioso, ele fica menos obsessivo emocionalmente, ele tem menos necessidade de aprovação e ele tem muito menos medo constante. E a mente vai melhorando também. Mais clareza, mais foco, mais direção, mais paz, que todo homem hoje quer paz, nada mais do que isso. E o homem ele começa a se curar quando ele para de viver emocionalmente em função de alguém, em função de outra pessoa. E o homem ele começa a recuperar a própria identidade quando ele volta a sustentar a própria palavra, ele volta a cumprir o que ele promete, ele volta a confiar em si mesmo, ele volta a impor limites a outras pessoas, ele volta a sentir firmeza interna. Porque a autoestima masculina, meu amigo, saudável, ela nasce da congruência, da verdade, da execução diária e da integridade. E aí, o homem percebe que eu consigo sentir amor sem abandonar quem eu sou. E aí a paz começa a voltar. Porque o homem começa a dormir melhor, o homem começa a pensar menos obsessivamente, o homem começa a parar de monitorar tudo, o homem para de viver em alerta constante. Porque agora a paz dele não depende mais totalmente de alguém. A identidade dele não depende mais da aprovação de alguém. O valor dele não depende mais da presença de alguém. Ele passa a se chamar de frio, de cético, de sem sentimento, sem amor.
porque as pessoas estão acostumadas com esse ciclo vicioso. Só que aí quando ele vai criando essa liberdade emocional, ele consegue amar alguém sem perder a própria paz. Mesmo que ele seja atacado, mesmo que ele seja cutucado, mesmo que ele seja taxado com nomes, com títulos. Como o filho pródigo, né? O filho ele perdeu a identidade dele, ele perdeu a direção, ele perdeu o equilíbrio dele, e ele perdeu principalmente a consciência dele enquanto ele estava esbanjando os bens que o pai tinha dado para ele. Mas o processo dele de cura começou quando ele voltou para si mesmo e ele pensou: eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer para ele: pai, eu pequei contra ti, eu só queria que você fosse tratado como um de seus empregados. E muitos homens hoje, eles saíram emocionalmente de si mesmos, eles abandonaram a própria identidade, eles abandonaram o propósito e principalmente abandonaram a própria paz. E precisam voltar o mais rápido possível, porque um homem maduro ele entende que amor saudável ele soma, ele fortalece, ele constrói e ele expande. Mas não substitui a identidade dele, de maneira alguma. Porque relacionamento não salva vazio interno. Relacionamento não dá atenção, não cura abandono interno. A validação não reconstrói a autoestima destruída da pessoa. Nenhuma mulher consegue devolver a identidade de um homem que abandonou a si mesmo. Só que quando ele volta, quando ele começa a ficar inteiro novamente, isso tudo muda. Ele muda a postura dele, ele muda a presença dele, ele muda a energia dele, ele muda o olhar dele, ele muda a direção dele e principalmente ele muda a estabilidade emocional dele. Agora ele ama, mas não implora. Ele sente, mas não se destrói. Ele se conecta, mas não desaparece. É assim quando ele passa a se amar novamente. Quando ele reconecta com a sua identidade novamente. Porque a pior solidão do homem não é perder alguém, é perder a si mesmo. E se esse episódio falou com você, se esse episódio faz sentido para você, compartilhe com outro homem. Porque tem homem hoje emocionalmente cansado, vivendo em função da atenção de alguém, enquanto ele desaparece por dentro. Esse foi o nosso episódio número 19 do nosso Método CAI, o nosso podcast semanal, Corpo, Alma e Espírito. Meu nome é Elias Ramos. Um grande abraço para vocês. Até a próxima.